Paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão EBD. Quero convidar você para dar o seu like e pedir também que você inscreva-se em nosso canal, caso você não seja inscrito, e ative também o sininho de notificações para receber as nossas dinâmicas a cada semana, tá bom? Hoje eu quero trazer para vocês uma dinâmica bem interessante, tratando sobre a presença do Espírito Santo desde o nascimento, a vida, o ministério, indo até a sua crucificação, ou seja, a crucificação de Jesus. Então, essa dinâmica que nós vamos trazer, ela vai explorar a importância do Espírito Santo na vida de Jesus em todas as fases de sua vida, tá? Então, o que é que você vai precisar para esta dinâmica? Bíblia, você vai precisar também de papel, caneta e também de recorte de papéis com trechos bíblicos sobre o Espírito Santo. Eu já vou lhe ajudar nesse sentido. Eu vou colocar mais ou menos uns 20 versículos para você ver qual melhor que se encaixa dentro da sua dinâmica e dentro também da sua realidade, tá? Vou deixar logo abaixo esses 20 versículos que tratam sobre o Espírito Santo, tá? Muito bem. E aí você vai começar essa dinâmica primeiro com uma breve introdução sobre a importância do Espírito Santo na vida de Jesus e em nossas vidas. Explique que a dinâmica ela vai ser uma espécie de jornada simbólica através da vida de Jesus, destacando como o Espírito Santo o capacitou em todos os momentos de sua vida. Primeiro vem o nascimento, né? Aí você pode, inclusive, começar essa dinâmica a respeito do nascimento de Jesus, lendo o texto de Lucas 2 e os versículos do 1 até o 20, que trata sobre isso, esse relato do nascimento de Jesus. E aí você vai pedir aos seus alunos para eles falarem, compartilharem como o Espírito Santo desempenhou um papel na história do nascimento de Jesus, capacitando Maria e José e os pastores daquela época. Depois, nós vamos para o ministério de Jesus. Lá em Lucas 4, versículo dos 14 ao 21, tem um trecho bem interessante que mostra o início do ministério de Jesus. E aí você pode conduzir uma espécie de discussão sobre como o Espírito Santo capacitou Jesus em seu ministério e como isso se relaciona com o nosso próprio chamado cristão e o nosso serviço cristão. Gente, essa relação entre o Espírito Santo na vida de Jesus e na nossa vida, no nosso ministério, é muito importante, né? Você não pode ficar apenas com as aplicações ou as reflexões mostradas daquilo que está lá na Bíblia, sem aplicar, sem fazer um contexto para a sua época e para a vida diária do seu aluno. É muito importante que você faça essa aplicabilidade. Depois vem a questão da morte de Jesus. Você pode ler, inclusive, o trecho da crucificação de Jesus, lá em Mateus capítulo 27, versículos do 32 até mais ou menos o 56. E aí você pode explorar como o Espírito Santo esteve presente nos momentos finais da vida de Jesus ali na cruz. E o que isso significa para a nossa compreensão da redenção. Tá vendo? Isso é bom para a gente refletir, associar uma coisa à outra. Então, como eu disse, você vai ler os textos e fazer com que os seus alunos reflitam e apliquem na sua vida diária, tá? No final, a ressurreição de Jesus. Leia o texto e o relato da ressurreição de Jesus em Mateus 28, versículos do 1 ao 10, mais ou menos. E aí pode ser discutido como o Espírito Santo também desempenhou um papel na ressurreição de Jesus, capacitando para vencer a morte. Inclusive, o apóstolo Paulo, eu não lembro agora qual é o texto, mas vocês podem fazer uma busca, ele diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus de Nazaré dentre os mortos, é o mesmo Espírito também que vai agir em nossa ressurreição. Ou está em Coríntios, ou é em Tessalonicenses. Me parece que é em Coríntios. Tá? Faça uma pesquisa e veja que o apóstolo Paulo trata sobre isso. Bom, e a aplicação pessoal? Você pode fazer o seguinte, distribuir os recortes de papéis com os trechos bíblicos relacionados ao Espírito Santo, que eu vou deixar logo abaixo na descrição do vídeo, e pedir aos seus alunos que escolham um trecho, e depois que ele escolher, ele vai dizer o que foi mais que impactou na sua vida aquele texto bíblico
e falar, né? Dizer alguma coisa em relação a aplicar o papel do Espírito Santo em sua própria vida. Como eu disse, a aplicabilidade é essencial na dinâmica. Então você vai encorajar os seus alunos no final, né, de tudo, a orar, né, a fazer uma reflexão pessoal, mas é muito importante que você reflita com ele, mostre, explique que a história de Jesus é uma história de redenção, de amor e de transformação. E o Espírito Santo ele desempenha um papel crucial nesse grande plano divino. Como eu disse primeiro no nascimento. Nós começamos o nascimento de Jesus, né, analisando lá em Belém, onde Maria, uma jovem humilde, ela foi escolhida para dar a luz ao Salvador do mundo. E como isso aconteceu? Foi o Espírito Santo que veio sobre ela, capacitou-a a conceber por obra e graça dele, do Espírito Santo. O Espírito Santo foi colocado também no início da jornada de Jesus aqui na Terra. O ministério de Jesus, ele foi marcado por milagres, por ensinamentos poderosos, por um amor incondicional. E tudo isso acontecia como? Pelo poder do Espírito Santo. Jesus foi ungido com o Espírito Santo lá no dia do seu batismo. E a partir desse momento, ele realizou grandes feitos. O Espírito Santo capacitou Jesus para curar doentes, para libertar oprimidos, para proclamar o Evangelho, até mesmo lá, no momento da sua morte, da sua crucificação, que foi o ápice da história da redenção. Ele se entregou ali na cruz, carregando o pecado da humanidade. Mas no momento da sua morte, o véu do templo se rasgou. E a presença do Espírito Santo se tornou acessível a todos os cristãos, através da sua morte. Quando Jesus ressuscita, a ressurreição ela é a promessa da nossa própria ressurreição e vida eterna. O Espírito Santo ele nos capacita a experimentar essa realidade da ressurreição de Jesus. E esse mesmo Espírito, como eu disse, que ressuscitou Jesus, é o mesmo Espírito que também vai ressuscitar os mortos, que morreram durante todo esse período daqueles que creram em Jesus. A relevância contínua do Espírito Santo na nossa vida é ver que hoje o Espírito Santo não é apenas uma parte da história. Da mesma forma como ele esteve presente lá com Jesus, o Espírito Santo também está conosco, os seus servos, capacitando-nos para enfrentar desafios, para termos alegria, e nossa vida diária como um todo, seja de alegria, de tristeza, não é? De satisfação, de insatisfação, mas saiba que o Espírito Santo está presente. Ele nos guia nas nossas decisões, ele nos fortalece nos momentos de fraqueza, ele nos consola nos momentos de tristeza. Os nossos momentos de incerteza, devemos nos lembrar de que o Espírito Santo, ele é o nosso consolador. Portanto, meus queridos, o Espírito Santo não é apenas uma presença distante, somente lá naquele período da vida de Jesus. Não, ele é uma realidade presente para nos capacitar, para nos guiar, para nos consolar, para nos fazer viver de acordo com a vontade de Deus, para transformar cada dia mais a nossa vida à imagem de Cristo. Então convido os seus alunos a se voltarem para o Espírito Santo em oração, pedindo a sua orientação, pedindo a sua paz, pedindo a sua força, pedindo o seu poder. Lembre-se de que ele está presente na vida de cada um dos seus alunos. Ele é um presente importante que Deus nos deu para nos acompanhar em toda a nossa vida diária aqui na Terra. Que o Espírito Santo, ele nos capacite e nos encha da sua graça a cada dia, tá bom? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.